Sou o professor Rogério Rodrigues e nesse vídeo vamos concluir o conteúdo de matemática previsto no edital do Concurso do Banco do Brasil 2021. Vamos falar sobre progressões geométricas. Na descrição do vídeo vocês encontram, entre outras coisas, a apostila que foi usada como material de apoio para essa aula. Bom, falando um pouquinho sobre progressão geométrica, que muitas vezes aparece como PG, P.G. O que seria então a progressão geométrica? Bom, podemos dizer que é uma sequência de valores, mas essa sequência tem uma característica. O quociente entre cada termo, a partir do segundo, e o antecessor sempre será uma constante. Um outro detalhe é que essa sequência deverá ser de números reais não nulos. Posso dizer, em outras palavras, que o zero não é permitido em uma PG. Bom, para entender bem esse conceito, que é essa ideia de você ter uma constante como sendo o quociente ou a divisão de cada termo com antecessor, nós vamos fazer alguns exemplos. Antes disso, é importante dizer que nós chamaremos de Q esse valor constante quando você faz a divisão do valor pelo anterior. Vamos chamar de Q, que é exatamente a razão da PG. Então, nosso primeiro exemplo. Sobre a sequência 1, 3, 9, 27, 81, é correto afirmar que... Bom, essa aqui é uma sequência finita, poderia ser infinita também, mas o que eu quero verificar é se ela cairia na definição de progressão geométrica. Será que o quociente de cada termo com o anterior será constante? Bom, para conferir, basta pegar três valores. Vou pegar o segundo e dividir pelo primeiro e verificar se é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Se sim, praticamente eu já concluo que ela é uma PG. Posso até conferir os demais, mas praticamente já posso concluir. Então ficaria assim. O quociente ou a divisão do A2, que é 3, segundo valor, sobre o antecessor, que é 1, deverá ser igual ao terceiro, que é 9, dividido pelo segundo, que é 3. Eu fiz essa ressalva na PA quando eu estava conferindo. Não estou dizendo que isso seja verdade. É exatamente o que eu quero conferir. Bom, aqui está fácil. 3 dividido por 1 dá 3 e 9 dividido por 3 dá 3. Isso é verdadeiro. Então, podemos concluir que isso aqui deve ser uma PG de razão. E aí, como eu não inverti termos, eu posso dizer que esse valor que eu encontrei já é a razão. Se eu mudasse termo de lado ou fizesse alguma multiplicação diferente, aí eu teria depois que calcular para um deles a divisão simples para chegar na razão. Aqui, como eu falei, eu já tenho o PG de razão 3. Mas a gente fica sempre com medo. E os que vem depois? Vamos conferir? Se eu pegar cada valor e multiplicar por 3, tem que dar o próximo. Então, até o 9 eu já conferi. 9 vezes 3 dá 27 e 27 vezes 3 dá 81. Então, está aqui a nossa resposta. De fato, ela é uma PG de razão 3. Bom, vamos ao segundo exemplo. O maior valor de x para que os números x menos 2, x mais 2 e 2x mais 4 formem, nessa ordem, uma PG é... Bom, nós já temos aqui a informação de que ele será uma PG. Então, vai valer aquela regra de que o quociente entre um valor e o seu antecessor sempre será uma constante, que é a razão da própria PG. Então, se eu pegar, por exemplo, esse segundo valor aqui e dividir pelo primeiro, o resultado tem que ser o mesmo se eu pegasse o terceiro e dividisse pelo segundo. Essa é a lógica da PG. Então, isso eu vou montar isso em forma de equação. Vai ficar, então, que x mais 2 sobre x menos 2 deverá ser igual a 2x mais 4 dividido por x mais 2. Há algumas formas de desenvolver isso daqui, Inclusive, podia tirar o mínimo múltiplo comum, ia dar um produto notável. Mas, ao invés disso, eu vou multiplicar cruzado. Acho que é mais tranquilo. Então, ficaria assim. Esse x mais 2 vezes x mais 2, entre parênteses, será igual ao x menos 2 vezes 2x mais 4. Esse x mais 2 vezes x mais 2, eu poderia colocar que é o x mais 2 ao quadrado e fazer o produto notável da soma. Outra forma, já que está desmembrado, é fazer as distributivas, que é o que eu vou fazer aqui. Então, ficaria x vezes x, que é x quadrado,
mais x vezes 2, que dá 2x. Faça a mesma coisa com 2. 2 vezes x dá mais 2x, e 2 vezes 2 dá 4. Isso do lado esquerdo. Do lado direito, x vezes 2x vai dar 2x quadrado. E x vezes 4 vai dar mais 4x. O menos 2 com mais 2x fica menos 4x. E o menos 2 vezes o mais 4 vira menos 8. Bom, vamos ver o que é possível juntar aqui. Do lado esquerdo eu tenho x quadrado e eu tenho aqui 2x mais 2x, que vira 4x. O 4 permanece. Do lado direito eu já tenho 2x quadrado. O mais 4x com menos 4x eu posso cortar. Vai ficar então 2x quadrado menos 8. Bom, agora eu vou passar todos os termos para o lado esquerdo. Então eu vou ter x quadrado menos 2x quadrado mais 4x mais 4 mais 8. Então o 2x quadrado estava somando, eu passei subtraindo, e o 8 que estava subtraindo eu passei somando. Isso será igual a zero. Eu vou ter então aqui que menos x quadrado mais 4x mais, dá para juntar o 8 com o 4, vai dar 12, é igual a zero. Gente, eu posso resolver ela assim, inclusive com o sinal negativo do x, ou se eu quiser eu posso multiplicar por menos 1. Mas aqui eu tenho um comentário. Eu evito fazer isso quando eu estou ensinando função, porque se você faz isso daqui, ele veio de uma função que você de repente está querendo achar raiz e tudo mais, para achar as raízes funciona. Mas se fosse para fazer cruzamentos, vértices, isso aqui não é permitido. Agora, aqui eu não estou trabalhando função, é só a equação mesmo, eu só quero encontrar as raízes. Então aqui eu posso sim fazer isso, é opcional, e faz com que, por exemplo, eu deixe de trabalhar com o A negativo, que às vezes para muitas pessoas pode complicar um pouquinho. Então, isso é opcional. Se eu fizesse isso, inverteria todos os sinais, ficaria x quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Bom, eu resolvi isso aqui, eu escolhi a fórmula de Bhaskara para fazer com vocês desde aulas anteriores. Então seria delta b quadrado. O b é o termo que acompanha x, menos 4. Então, menos 4 ao quadrado. A fórmula é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1, 4, vezes 12 dá 48. Menos vezes mais dá menos, vezes menos, mais. Então, nosso delta deu 16 mais 48, que deu 64. Continuando, o x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que já é menos 4, isso, gente, porque eu multipliquei por menos 1, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, chegamos aqui a menos vezes menos dá mais 4, raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2. Bom, eu vou separar em x' e x duas linhas, ou x1 e x2. Em um deles eu coloco 4 mais 8 sobre 2. E no outro eu coloco 4 menos 8 sobre 2. Aqui no de cima vai ficar 12 sobre 2, que é 6. E no de baixo, mais 4 menos 8 ficou menos 4, que dividido por 2 dá 2. Então, eu encontrei dois valores de x que podem fazer com que essa sequência se torne uma PG. Mas o que o exercício pede? O maior valor. Então, desses dois que eu encontrei, o maior valor é o 6. Esse é o gabarito da nossa questão número 2. Letra D. Esses primeiros são exercícios um pouco mais simples. Vocês viram que eu ainda não passei fórmula alguma de PG. É só para que vocês entendam o que significa. Na sequência, nós vamos falar sobre algumas classificações. E aí sim nós vamos colocar as primeiras fórmulas, né, que vão nos ajudar a resolver questões que vão depois ficando um pouquinho mais complexas. Uma progressão geométrica tem 4 classificações possíveis. Ela pode ser crescente, decrescente, constante ou oscilante. Vamos entender melhor um pouquinho de cada uma dessas coisas. Primeira possibilidade é ela ser crescente. Esse é aquele caso onde você tem um certo valor e o próximo sempre é maior. Então, nós temos aqui dois casos possíveis para isso acontecer. O primeiro é o nosso A1 ser maior que 0, ou seja, positivo, e o Q ser maior que 1. Olha esse exemplo. O que nós percebemos aqui? Que o A1
dele é 1, é o primeiro termo, e ele é positivo. E a razão, que é a divisão de um termo pelo antecessor, nesse caso 3 dividido por 1, é 3. Então é maior que 1. Nesse caso, naturalmente, a gente já percebeu que ela é crescente. Começa com 1, depois o 3, que já é maior, depois o 9, que já é maior. Então, esses valores estão aumentando. Bom, mas também pode acontecer se o A1 for negativo e o 0 for algum valor, e o Q for algum valor entre 0 e 1. A razão for entre 0 e 1. Então, veja esse segundo exemplo. Menos 3, menos 1, menos 1 terço. O nosso A1 é negativo. E a nossa razão, que seria aqui menos 1 dividido por menos 3, vai dar 1 terço, que é um valor entre 0 e 1. Percebam que ela também é crescente. Por quê, gente? Menos 3 é menor que menos 1. Então, o menos 1 é maior que menos 3, os valores estão crescendo. Depois é o menos 1 terço, que é maior que menos 1. Lembra que números negativos, em termos de módulo, eles crescem ao contrário, né? Quanto maior o módulo, menor ele é. Então, é mais uma possibilidade que nós temos, onde ela também seria uma PG crescente. A PG será decrescente quando cada termo passa a ser menor que o seu anterior. Então, os valores na sequência vão diminuindo. Também pode acontecer em dois casos. O primeiro, quando o A1 for positivo e o Q for o valor entre 0 e 1. Então, nesse exemplo, 27, 9, 3. O nosso A1 é 27, é o valor positivo. E a nossa razão é a divisão de um valor pelo antecessor, por exemplo, 9 sobre 27, que se eu simplificar vira 1 terço, que é um valor entre 0 e 1. Então, toda vez que isso aqui acontecer, ela será decrescente. Mas também será decrescente se o nosso A1 for negativo e a razão for maior que 1. Então, nesse exemplo, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, percebemos que os valores estão diminuindo, na mesma ressalva em relação aos negativos. Então, nós temos aqui o nosso A1 como sendo negativo, menos 1. E a nossa razão é a divisão de um termo pelo anterior. Se eu pegar, por exemplo, menos 3 e dividir por menos 1, dá 3. Que é exatamente uma razão maior que 1. A PG será constante quando todos os termos são iguais. Isso ocorre se a nossa razão for exatamente 1. Então, esse exemplo aqui é bem simples. 2, 2, 2, 2. Esse valor não muda. Se eu dividir um valor pelo anterior, ele sempre vai dar 1. Por isso, ela é considerada constante. E, finalmente, ela poderá ser oscilante quando nós temos dois termos consecutivos com sinais opostos. Isso ocorre toda vez que a nossa razão for negativa. Olha o que acontece aqui. Nós temos aqui uma sequência. 3, menos 6, 12, menos 24. Isso é uma PG, porque se eu dividir um valor pelo anterior, nesse caso, por exemplo, menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Percebam que agora, qualquer um que eu fizesse isso daria menos 2. Mas como a razão é negativa, o sinal vai se alternando. Então também vai se alternando a ideia de que o próximo não necessariamente é maior. Um é maior, outro menor, o maior, outro menor. Então por isso ela é classificada como oscilante. Quando o objetivo dentro de uma PG é determinar algo dentro dos primeiros termos ou dependendo das informações que são fornecidas, é possível fazer pela própria definição, como eu mostrei anteriormente. Mas chega um momento em que é necessário utilizar fórmulas. Então, estou apresentando aqui a primeira delas, que é a fórmula do termo geral de uma PG. Então, ela serve, por exemplo, para determinar um termo qualquer, desde que você conheça o primeiro e conheça a razão. Mas nós já conhecemos matemática, às vezes o exercício até fornece o valor e pede outras coisas. Enfim, a fórmula pode ser usada de diversas maneiras. A gente vai treinar isso daqui a pouquinho. Bom, se essa é uma fórmula importante, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, ela vai fazer parte aqui do nosso bloquinho de anotações. Então, vou escrever aqui agora PG e já vou colocar essa fórmula, que diz que o AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é uma outra fórmula que eu aconselho vocês a decorarem para a prova. E para entendê-la, nada melhor do que colocar em prática. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro diz, determinar o sexto termo da PG, 5, 10, 20 reticências. Bom, se eu quero o sexto termo, eu quero o N igual a 6. Quero achar o A6. Essa fórmula deve nos ajudar, só que aí para utilizá-la eu preciso do A1 e da razão. E eu vou conseguir esses termos aqui só com as informações do enunciado.
Bom, o primeiro termo é 5. Ele já é o meu A1. Além disso, a gente sabe que a razão é sempre a divisão de um termo pelo seu antecessor. Então, se eu dividir 10 por 5, ou se eu dividir 20 por 10, ele vai dar a razão. Inclusive, vai dar o mesmo valor, porque é uma PG. Então, vamos pegar aqui o segundo dividido pelo primeiro. Seria 10 dividido por 5. A razão aqui é 2. Agora, usando a fórmula, eu vou ter que o A6 é igual ao A1, que é 5, vezes a razão Q elevado a 6 menos 1. Ou seja, meu A6 é 5 vezes 2 elevado a quinta. Bom, 2 elevado a 5 dá 32, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse resultado, 5 vezes 32, é igual a 160. Então, essa seria a resposta. Perceba que eu nem coloquei em forma de questão de concurso, com escolhas, porque o objetivo aqui era mesmo mostrar como essa fórmula funciona e começar a familiarizar vocês com o uso dela. Temos agora uma questão que caiu no concurso Liquigás 2013. O primeiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica com todos os seus termos positivos são 8 e 128, respectivamente. O quarto termo dessa progressão geométrica é... Então, olha só, ele me forneceu o A1, diz que é 8, e forneceu o A7, que falou que é 128, e pediu o quarto termo. Bom, eu já estou imaginando que eu vou usar essa fórmula do termo geral para achar o A4. Só que para isso eu preciso do A1, já tenho, e preciso da razão. A razão eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela fórmula primeiro no A7, e com isso eu vou conseguir encontrar a razão. Funciona assim. O que é o meu A7? É o meu A1, que é 8, vezes a razão elevado a 7 menos 1. Que por questões práticas eu vou me acostumar a colocar já 6 aqui. Já vou subtrair. Acontece que meu A7 é um valor conhecido, é 128. Então ele será igual a 8 vezes a razão elevada a 6. Bom, eu gosto de trabalhar com a variável do lado esquerdo, então eu vou inverter. Vou colocar aqui 8 vezes Q elevado a 6 é 128. E esse 8 que estava multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então, eu cheguei aqui, por enquanto, que a minha razão elevada a 6 seria o resultado da divisão 128 sobre 8. 128 dividido por 8 dá 16. Então, meu Q seria mais ou menos a raiz sexta de 16. Só que aí vem um detalhe. Ele falou que todos os termos dessa PG são positivos. Então, se eu tivesse uma razão negativa, já expliquei isso anteriormente, ela seria oscilante. E aí eu passaria a ter termos negativos. Então, por causa disso, embora eu saiba que matematicamente seria mais ou menos a raiz sexta, porque é par, eu vou considerar só a positiva. Então, seria a raiz sexta de 16. Ou, se você preferir, eu acho que fica até melhor, coloca 16 elevado a 1 sexto, que é a mesma coisa. Peguei a potência 6, que é 6 sobre 1, e passei invertida para o outro lado. Bom, agora que eu tenho a razão, e eu nem preciso desmembrar isso daqui, tá? Dava para simplificar, mas eu até deixei assim por enquanto. Eu consigo jogar na forma do A4, porque ele quer o quarto termo. Seria o A1, que é 8, vezes essa razão, que é 16 elevado a 1 sexto, elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Bom, aqui, regra de potenciação, quando eu tenho uma potência e eleva uma potência, eu conservo aqui e faço a multiplicação dos expoentes. 1 sexto vezes 3 dá 3 sextos, porque numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. E 3 sextos eu simplifico por 3 em cima e embaixo, vira 1 meio. Ora, mas elevar o número ao meio é o mesmo que tirar a raiz quadrada desse número. Né? Lembra aquela regrinha? O numerador é a potência e o denominador é o índice da raiz. Portanto, meu A4 será 8 vezes a raiz de 16, que é 4. Meu A4 será 8 vezes 4, será igual a 32. Então, o gabarito encontra-se na letra D. Essa é uma das formas de resolver essa questão. Na verdade, a forma utilizando o termo geral. Essa mesma questão pode ser resolvida de uma maneira diferente, que eu vou mostrar mais à frente. Mais um exemplo. Esse do concurso Petrobras 2017.
A soma dos n primeiro termos de uma progressão geométrica é dada por Sn igual a 3 elevado a n mais 4 menos 81, dividido por 2 vezes 3 elevado a n. Quanto vale o quarto termo dessa progressão geométrica? Gente, mais à frente eu vou explicar para vocês que existe uma fórmula para a soma dos termos. Mas aqui eu não preciso dela. Na verdade, ele já me deu, para essa progressão, qual é a relação. Então, o que eu tenho é que exclusivamente utilizar isso que ela forneceu. Bom, eu vou começar aqui entendendo que se eu fizer o n igual a 1, eu vou ter meu S1. É a soma apenas do primeiro termo. Com ele mesmo. Na verdade, nem com ele mesmo, é só ele. Então, se eu fizer o S1 jogando aqui o n igual a 1, eu descubro qual é o primeiro termo dessa PG. E essa informação é valiosa. Então, vamos começar por aí. Vou fazer meu S1. Só vou substituir o n por 1, tá? Bem simples mesmo. Ficou 3 elevado a 1 mais 4 menos 81. E no denominador, 2 vezes 3 elevado a 1. Então, isso aí ficou 3/5 menos 81 dividido por 2 vezes 3. Gente, isso aqui daria para pegar o 3 e colocar em evidência, porque 81 é o 3/4. Daria para simplificar com 3 de baixo. Só que aí eu vou tentar ser meio prático. Cada pessoa ia ver isso de uma maneira. Então, eu vou realmente mostrar o resultado sem a simplificação. Mas fica aí uma dica que simplificando você trabalha com valores menores, tá? Então, se eu fizer simplesmente a conta do 3/5, ele é 243. E aqui embaixo daria 6. Só que 243 menos 81 dá 162, que eu vou dividir por 6. Portanto, meu S1 deu 162 sobre 6, que dá 27. Acontece que somar um termo é, na verdade, utilizar apenas aquele termo. Então, ele já é o meu A1. Isso funciona para o n igual a 1. Ótimo, então já tem informação importante. Se eu fizer a mesma coisa, se eu usar a mesma lógica, eu consigo descobrir o A2. E aí, tendo o A1 e o A2, a divisão A2 por A1 me dá a razão. E é o que eu preciso. Depois fica fácil achar o quarto termo. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para o n igual a 2, que vai ficar 3 elevado a 2 mais 4 menos 81, dividido por 2 vezes 3 ao quadrado. Ficou, então, 3 elevado a 6 menos 81, e aqui embaixo 2 vezes 9. Mesma história. Se eu colocar 81 como sendo 3 elevado à quarta e colocar 3 ao quadrado em evidência, eu corto com o 9 e trabalho com números menores. Mas isso aí é uma coisa que uns fazem, outros não. Aqui eu quero explicar mesmo. É a resolução da questão, então eu vou colocar o resultado, tá? Se eu pegar o 3 elevado a 6, dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Dá 729. Menos 81 dividido por 18. E aí eu vou fazer a subtração, vai dar 648, que dividido por 18 é igual a 36. Agora, cuidado, isso aqui não é meu A2. A verdade é que a soma de dois termos, é a soma dos dois primeiros, é a soma do A1 com o A2. É ela que tem que dar 36. Acontece que o A1 eu já conheço, é 27. Mais A2 igual a 36. Portanto, meu A2 será 36 menos 27. Então, meu A2 será igual a 9. Ótimo, a razão é o A2 dividido por A1. Na verdade, a razão é qualquer termo dividido pelo antecessor. Então, seria 9 dividido por 27. Se eu simplificar em cima e embaixo por 9, eu vou ter que a razão é 1/3. Gente, era o que eu precisava, tá? Tendo a razão e tendo A1, agora eu posso jogar na fórmula do termo geral e achar o que ele me pede, que é o A4. Então, o A4 vai ser o A1, que é 27, vezes a razão 1/3, elevado a 4 menos 1, que é 3. Bom, já estudamos regras de potenciação lá na nossa primeira aula. Então, 1 ao cubo dá 1 e 3 ao cubo dá 27. Aí eu posso cortar o 27 com o 27. Fizemos tudo isso para concluir que o nosso quarto termo é igual a 1. Essa é a resposta do exercício e esse gabarito encontra-se na letra A. No vídeo anterior, eu expliquei o que era interpolação aritmética, que era, na verdade, inserir meios aritméticos através de uma PA. Vamos falar agora o que é uma interpolação geométrica,
que é exatamente inserir meios geométricos que tornariam essa sequência uma PG. Então funciona assim. Fazer a interpolação é obter uma PG, onde os extremos são A e B, normalmente conhecidos, porque você quer interpolar entre eles, e a quantidade total de elementos é M mais 2, ou seja, a quantidade de M que você vai interpolar mais os extremos. Então vamos ver na prática. Interpolar três meios geométricos x, y e z, todos positivos, entre 2 e 162, vai fazer com que a soma x mais y mais z seja. Então olha só, nós queremos inserir entre o 2 e o 162 o x, o y e o z, porque aí viraria uma PG. 2, x, y, g e 162. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro temos que ter o A1, e ele é conhecido, ele é o primeiro valor, ele é o 2. Também sei que o meu quinto valor, porque se eu estou inserindo três meios geométricos, meu n é m mais 2, tá? Esse 2 não é porque o A1 vale 2, não, é porque são dois valores dos extremos. Então ele seria 3 mais 2, 5. Então, na verdade, a gente já sabia, o 162 é o A5. E essa informação também vai me ajudar, porque eu sei que o A5 é, na verdade, o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1, que é 4. Só que o A5 eu conheço, 162, e o A1 eu conheço, que é o 2. Então, eu vou conseguir achar a razão dessa PG. Bom, só invertendo os lados, eu gosto da variável do lado esquerdo, eu vou ter que 2 vezes Q à quarta é igual a 162. Q à quarta será, então, 162 dividido por 2. Então, eu vou ter que o Q à quarta é igual a 81. Bom, agora eu teria que passar esse 4 para o outro lado, ou em forma de raiz quarta, ou como 81 elevado a 1 quarto, que é a mesma coisa. Só que aí o que acontece? Como ela é uma potência par, eu teria, na verdade, uma resposta positiva e uma negativa. Seria mais ou menos a raiz quarta de 81. Só que aqui ele fala que todos os termos são positivos. Sendo assim, eu não posso aceitar a razão negativa, senão ela seria oscilante e teria termos negativos. Só estou dizendo isso para justificar, porque nós vamos pegar só a razão positiva. E uma outra maneira prática de fazer isso, gente, é se você perceber que, na verdade, o 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Porque aí, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Na verdade, o contrário, se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Então, o Q seria 3. Ou eu passo para o outro lado e tirar a raiz quarta de 81, que também será 3. O fato é, eu já tenho a razão e já tenho o A1. Agora tem várias maneiras. Para mim, a mais prática é pegar o primeiro valor e só multiplicando a razão, porque uma PG é isso. Então, se eu pegar o primeiro, que é 2, o próximo é 2 vezes 3, que dá 6. O próximo é 6 vezes 3, que dá 18. E o próximo é 18 vezes 3, que dá 54. E olha só, se eu multiplicar 54 vezes 3, vai dar exatamente os 162, que deveria sim ser meu quinto e último termo. Então, aqui nós já temos que o x é 6, que o y é 18 e que o z é 54. O exercício pede a soma, x mais y mais z. Então, vai ser 6 mais 18 mais 54. Esse resultado dá 78. O gabarito encontra-se assim na nossa letra B. Vamos falar agora sobre a soma dos termos de uma PG finita. A fórmula é apresentada de duas maneiras, mas eu vou marcar ali agora, daqui a pouco no nosso bloquinho só a primeira, tá? Eu costumo usar ela mais da primeira forma. O que diz? Que ela é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão q menos 1. Então, se eu quero a soma dos três primeiros, eu coloco o n igual a 3 e substituo na fórmula. Ainda tenho uma variação dela, que fala que é a n vezes q menos a1 dividido por q menos 1. E se o q for 1, a soma é simplesmente n vezes a, um caso muito particular, onde nós temos aquela PG constante, né? Já comentei com vocês. Mas assim, eu costumo usar muito essa da primeira maneira, então vou acrescentá-la no nosso bloquinho. Sn é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, tudo isso dividido por q menos 1. Não estou dizendo que você não precisa saber a variação dela, né? Estou dizendo apenas que para os exercícios que eu vou fazer,
essa primeira aqui já vai me resolver. E como sempre, eu trouxe aqui um exemplo para a gente se acostumar a usar a fórmula. Então ele fala, a soma dos 5 primeiros termos da PG, 2 sobre 9, 2 nonos, 2 terços, 2 reticências, será. Bom, para fazer a soma dos 5 primeiros, seria o S5, eu preciso do A1, e o A1 eu tenho, preciso da razão. Então eu vou começar calculando a razão. O que ela é? É a divisão de qualquer termo pelo seu antecessor. Então se eu pegar o segundo termo, que é 2 terços, e dividir pelo antecessor, que é 2 nonos, eu vou ter a razão. E aí, divisão de fração, uma das maneiras, que foi que eu ensinei para vocês, é manter a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Posso cortar o 2 com 2 e dividindo 9 por 3 vai dar 3. Então, já tenho que o meu A1 é 2 sobre 9 e acabei de determinar que a nossa razão é igual a 3. Bom, agora eu vou jogar na fórmula. O que diz a fórmula? Que a soma n, então nesse caso a soma dos 5 termos, será o A1, que é 2 sobre 9, vezes a razão, que é 3, elevado a n, que é 5, menos 1. Tudo isso dividido pela própria razão, que é 3 menos 1. Então a soma dos 5 termos vai ficar 2 nonos, vezes, aqui eu optei por fazer mesmo, 3 à quinta dá 243, e é ele menos 1. Pode fazer mais direto se quiser. E tudo isso estará dividido por 3 menos 1, que é 2. Bom, a soma dos 5 termos, então, será 2 sobre 9, vezes 242, tudo isso dividido por 2. Bom, eu vou manter essa de cima, vou colocar como 2 sobre 9 vezes 242 e multiplicar pelo inverso da de baixo, que é 1 sobre 2. Aí eu posso cortar o 2 com o 2 e cheguei que a soma será 242 sobre 9. Bom, nós nem vamos dividir aqui essa fração, nem precisa, porque o gabarito está em forma de fração. Então, 242 sobre 9 é o gabarito e está na letra E. Então, o exercício até relativamente simples. O grande objetivo aqui era você entender a fórmula e começar a se adaptar, porque ela é uma fórmula importante para o nosso concurso. Acontece que tem um caso particular, mas que cai bastante em concursos, que é quando você tem uma PG infinita, mas a razão em valor absoluto é menor que 1. Então é possível determinar uma soma, mesmo que a PG seja infinita, desde que essa razão em valor absoluto seja menor que 1. E a fórmula é bem simples. O S é igual a 1 dividido por 1 menos Q. E ela também vai fazer parte do nosso bloquinho aí de anotações. Como aqui a gente tem que colocar resumido, eu vou pôr assim, PG infinita. E a gente vai lembrar, quando precisar usar, que só funciona se a razão for menor que 1 em valor absoluto. Então, a soma será A1 dividido por 1 menos Q. Somente isso. Vamos colocar em prática através de exemplos. Primeiro deles, a soma dos termos da PG. 27, 9, 3, 1 terço reticências, então ela é infinita, é igual a. Bom, primeira coisa eu tenho que saber se é possível determinar. Ver que nas opções até tem essa de que não seria. Para isso, basta verificar a razão. Se ela for em valor absoluto menor que 1, tem como sim chegar na soma. Então, qual seria a razão? É pegar um termo qualquer, vou pegar o A2, e dividir pelo antecessor, nesse caso A1. 9 sobre 27. Se eu simplificar em cima e embaixo por 9, isso aqui vai virar 1 terço. Então, temos sim uma razão cujo valor absoluto é menor do que 1. Então, é possível fazer a soma dos termos. E o que eu preciso na fórmula? Do A1, e esse A1 é o primeiro termo, 27, e do Q. O Q é 1 terço, já está aqui. Então, a fórmula diz que a soma desses infinitos termos será A1, 27, dividido por 1 menos o Q, que é 1 terço. Bom, para subtrair 1 menos 1 terço, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, que vai dar 3. Então, fica 3 dividido por 1, dá 3 vezes 1, 3. E 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1, dá 1. A soma será 27 dividido por 3 menos 1, que é 2 terços. Bom, posso manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. É uma das formas de resolver. Então, era 2 sobre 3, eu multiplico por 3 sobre 2. Agora é só multiplicar mesmo. 27 vezes 3 dá 81.
E denominador multiplica no denominador. 1 vezes 2, que dá 2. O resultado da soma será, então, 81 meios. E essa resposta está aqui na letra B. Gabarito do nosso exemplo 1. Temos agora uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil 2018. Para x maior que zero, seja SX a soma. E aí ele colocou a formulazinha aqui por conta do próprio enunciado. Somatório de 2 elevado a menos nx, onde o n varia de 1 até mais infinito. Então já sei que isso aqui é infinito. E aí ele explica ainda melhor, ele ajuda. Ele fala, olha, então é 2 elevado a menos x, mais 4 elevado a menos x, mais 8 elevado a menos x. E aí depende, claro, do qual o valor do n. Bom, ele quer saber o valor do x para que a soma dê 1 sobre 4. Gente, aqui ainda não falou que é uma PG, nós vamos ver daqui a pouco, mas a gente já sabe que são infinitos termos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se isso é uma PG. Né? Se eu conseguiria, por exemplo, encontrar uma razão para esses termos. Na prática, a gente poderia enxergar que é simplesmente porque a fórmula aqui ela conseguiu juntar tudo como se fosse um termo geral. Mas muitos não enxergariam. Vamos fazer isso aos poucos. Então, se eu pegar só o primeiro termo, eu vou ter o S1, que é a soma de um termo só, que vai ser o próprio A1. Já usei essa estratégia de outras vezes, você já conhece. Então, como é que ficaria? Simplesmente 2 elevado a menos 1x, ou seja, 2 elevado a menos x. Eu vou deixar assim. Só que aí, como eu falei, como eu fiz a soma de apenas um termo, ele já é o próprio termo. Então, já vou dizer que meu A1 é 2 elevado a menos x. Agora, eu vou usar a fórmula para fazer o S2. O S2 seria a soma dos dois primeiros. Seria o 2 elevado a menos x, mais o 4 elevado a menos x. Porque aí nós estamos fazendo 2 elevado a menos 2x em forma de somatório. Bom, acontece que eu nem vou tentar juntar isso daqui. Eu vou lembrar que a soma dos dois primeiros é o A1 mais A2, que já é 2 elevado a menos x mais 4 elevado a menos x. O A1 nós conhecemos, né? Na verdade nós determinamos, é 2 elevado a menos x. Então esse 2 elevado a menos x mais o A2 tem que ser 2 elevado a menos x mais 4 elevado a menos x. Gente, se você enxergar aqui que você tem o mesmo termo somando dos dois lados, você já pode cortar. É uma das estratégias. O 2 a menos x com o 2 a menos x. Outra forma é passar ele por outro lado, subtraindo, aí você vai acabar cortando. O fato é que o A2 deu 4 elevado a menos x. Bom, se eu verificar o próximo, né, eu poderia fazer isso, eu vou perceber que isso é uma PG. E é uma PG infinita. Então eu preciso achar a razão. E a razão eu posso fazer dividindo o A2 pelo A1. Então seria 4 elevado a menos x dividido por 2 elevado a menos x. Bom, eu consigo colocar o 4 como potência de 2, ele é o 2 ao quadrado, que está elevado a menos x, dividindo por 2 elevado a menos x. E posso multiplicar os expoentes. Então ficou 2 vezes menos x, que é menos 2x, dividido por 2 elevado a menos x. Bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então ficou 2 elevado a menos 2x, menos o menos x, que vira mais x. Portanto, o nosso Q, finalmente, virou 2 elevado a menos 2x mais x, que dá menos x. Então, agora sim, eu tenho Q e tenho A1. São infinitos termos, é uma PG, então eu vou jogar nessa formulazinha da PG infinita, que fala que a soma é o A1, nesse caso 2 elevado a menos x, dividido por 1 menos a razão, que por acaso também deu 2 elevado a menos x. Bom, por causa de espaço, já usei a fórmula, eu vou tirar esse bloquinho aqui do lado. Acontece que ele fala que a soma tem que ser 1 sobre 4. Então ele está dizendo que 1 sobre 4 tem que ser 2 elevado a menos x sobre 1 menos 2 elevado a menos x. Perceba aqui que a minha variável é o x, mas eu consigo fazer uma substituição de variável. Eu posso escrever que y é igual a 2 elevado a menos x, ou 2 elevado a menos x é igual a y. Para poder resolver essa equação, é mais fácil. Só que eu tenho que lembrar depois de voltar esse termo para x. Então, por enquanto, ficaria assim, 1 sobre 4 é igual a y sobre 1 menos y. Aí eu multiplico cruzado, 4y é igual a 1 menos
y. Esse menos y eu trago somando. 4y mais y é igual a 1. Portanto, 5y é igual a 1. Esse 5 que estava multiplicando, eu levo para o outro lado dividindo. Então, cheguei que y é igual a 1 sobre 5. Só que eu não quero y, eu quero x. Mais y é igual a 2 elevado a menos x. Então, eu vou dizer que 2 elevado a menos x é igual a 1 sobre 5. É uma equação exponencial, vou ter que usar aqui algumas estratégias para resolver. A estratégia que a gente usa quando não dá para igualar a base é jogar logaritmo dos dois lados. Então, eu teria que log de 2 elevado a menos x é igual a log de 1 sobre 5. Por quê? Porque se eu faço a mesma coisa de um lado ou do outro, a igualdade se mantém. E por que a gente faz isso para resolver equações exponenciais? Por causa daquela propriedade que me permite pegar esse expoente, no caso menos x, e trazer multiplicando o logaritmo. Se você não se lembra, volta na aula sobre logaritmos que eu expliquei isso lá para vocês. E do outro lado mantém log de 1 sobre 5. Só que aí, vamos lá, vamos facilitar. Esse 1 sobre 5 é o mesmo que 5 elevado a menos 1. Porque eu posso fazer estilar também. Aí eu vou ter que menos x vezes log de 2 é igual a menos 1 log de 5. Que é simplesmente menos log de 5. Que desse lado é log 2, tá? Enfim, ficou meio bagunçado. Deixa eu melhorar isso daqui. Ficou assim, ó. Menos x vezes log 2 é igual a menos log de 5. Porque o menos 1 eu trouxe multiplicando. Posso multiplicar tudo por menos 1, só para inverter os sinais. E eu vou ter então que x vezes log 2 é igual a log 5. Estamos quase lá, virou a equação do primeiro grau. Esse log 2 eu vou passar dividindo. Então, x será log de 5 dividido por log de 2. E essa poderia ser a resposta, mas nós não encontramos ela ali nas opções. Então, vamos usar outra estratégia, chamada mudança de base. Só que a regra da mudança de base faz com que, se eu tenho uma base que eu não tenho como calcular, eu passo para uma que eu conheço. Simplesmente pegando o logaritmo do termo que eu estava extraindo, dividido pelo logaritmo da antiga base. Eu vou usar essa regra ao contrário, de trás para frente. Eu vou transformar isso daqui no log de 5, onde a base é esse valor de baixo, onde a base é 2. Mesma história, se você não lembra dessa regrinha, pode voltar na minha aula sobre funções logarítmicas, que lá eu explico isso direitinho. O fato é, log de 5 sobre log de 2 é o mesmo que log de 5 na base 2. E essa resposta nós temos, essa opção. Ela se encontra na letra B, que é então o gabarito dessa questão. Assim como na progressão aritmética, eu coloquei algumas observações aqui que podem ajudar vocês aí em alguma questão, se vocês se lembrarem lá na hora. Como eu quero material completo, não poderia deixar de comentar isso daqui. E para explicar, eu coloquei um exemplo numérico. Então imagine essa PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. É uma PG de razão 2, ou seja, cada termo, se eu multiplicar por 2, eu chego no próximo. 1 vezes 2 vira 2, 2 vezes 2 vira 4, 4 vezes 2 vira 8, e assim por diante. O que diz a primeira regrinha? Que em uma PG, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Eu vou passar ela aqui para baixo para ter mais espaço, tá? Ou seja, se eu pegar os extremos, vamos pegar qualquer aqui equidistante. Vamos pensar assim, o extremo é 1 e 64. Se eu pegasse o 4, por exemplo, que está duas posições para frente do primeiro, e pegasse o 16, que está duas posições para trás do último, eles são considerados equidistantes. E aqui fala que se eu fizer o produto entre eles, no caso 4 vezes 16, que vai dar 64, tem que ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, pegar o 1 e multiplicar pelo 64. Claro, vai dar 64. E se eu fizesse com o 2 e com o 32, que são equidistantes? 2 vezes 32, 64. E se eu pegar o 8 que está sozinho aqui, é ele vezes ele mesmo. Então, essa regra A diz isso. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. E a observação B, ele fala sobre termo central, quando existir.
só existe termo central se a quantidade n for ímpar. Então, ele é a raiz quadrada da multiplicação dos extremos. Então, aqui nós temos uma quantidade ímpar. O termo central a gente já sabe que é o 8. Mas vamos supor que a gente não soubesse que ele fosse uma variável. Como é que eu chegaria nele? Seria a raiz quadrada da multiplicação dos extremos, que é 1 vezes 64. Raiz quadrada de 64 igual a 8. Exatamente o termo central. Tá bom? Então, são mais algumas observações. Se precisarem, vocês já foram orientados aí em relação a isso. Eu vou resolver aqui agora uma questão que já foi resolvida nessa aula. E na oportunidade eu falei, olha, eu resolvi usando a forma do termo geral e depois eu vou ensinar uma outra maneira. Então, chegou essa maneira, eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro é Concurso Líquido e Gás 2013. O primeiro e o sétimo termos de uma progressão geométrica com todos os seus termos positivos são 8 e 128, respectivamente. O quarto termo dessa progressão é. Então, ele me deu o A1, que é 8, e não deu os outros. Não sei o A2, nem o A3, nem o A4, nem o A5, nem o A6, mas sei o A7, porque ele falou que o sétimo termo é 128. Vamos supor que ele só tem esses. O que vocês vão perceber, gente? Que o A4 é o termo central. Ou seja, eu tenho 3 antes dele e 3 depois. Se ele é o termo central, eu posso calcular pela raiz quadrada dos extremos. Nesse caso, o A1 vezes o A7, que são esses aqui dados. Então, eu teria que ele é a raiz quadrada de 8 vezes 128. Eu poderia fazer realmente o cálculo, 8 vezes 128 dá 1024. Ou, se quiserem, você poderia fatorar, é mais prático. O 8 é o 2 ao cubo e o 128 é o 2 à sétima. Porque aí ficaria assim, ó. Junta a base e soma os expoentes, ficaria 2 elevado a 10. Além disso, eu posso simplificar a raiz com o 10. Fica, na verdade, 2 elevado a 10 sobre 2, que seria 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. Se aqui em cima eu tivesse desenvolvido, daria a raiz quadrada de 1024, que também é 32. Então, já tem o gabarito, ela está na letra D. Né, gente? Reforço que eu já tinha resolvido essa questão anteriormente pela forma do termo geral. Se você voltar, vai perceber que lá foi um pouco mais trabalhoso. Ficou uma resolução maior. Mas, claro, só deu para fazer tão direto assim, porque esse termo que ele pediu é exatamente o termo central de uma sequência de termos onde o n é ímpar. Senão, realmente, a forma seria aquela que eu tinha feito antes, seria a minha opção. Chegamos, então, no último item. Depois eu vou resolver mais um exemplo da banca, para a gente fechar, então, essa aula de hoje. Esse item fala sobre o produto dos termos de uma PG finita. Então, se de repente você precisar, você tem uma formulazinha aqui, que P é igual a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Então, esse produto é mais uma fórmula que eu vou inserir nas nossas anotações. Vou colocar aqui, então, que o P, eu vou lembrar que P é produto, é a raiz quadrada de A1 vezes AN, tudo isso elevado a N. Só que ele pode ser positivo ou negativo. Então, eu vou juntar numa fórmula só, mais fácil de decorar. Mais ou menos a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Vamos resolver o exemplo para treinar um pouquinho essa fórmula. O produto dos 8 primeiros termos da PG, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, é igual a. Como ele quer produto dos 8 primeiros, eu vou precisar do A1, esse eu tenho, é 10 a menos 3, e vou precisar do A8. Só que para achar o A8, eu preciso achar a razão primeiro. E a razão pode ser, por exemplo, a divisão do A2 pelo A1. Sempre aquela lógica, né? A divisão do termo pelo seu antecessor. Então, se eu pegar o A2 e o A1, seria 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 3. Conservo a base e somo e subtrai os expoentes. Então, seria menos 2 menos o de baixo, que era menos 3. Então, a minha razão ficou 10 elevado a menos 2 mais 3, que ficou 10 elevado a 1, ou seja, 10. Bom, eu estou fazendo isso porque eu preciso achar meu A8. E aí eu vou usar aquela forma do termo geral, que diz que o A8 é igual ao A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, que seria 7. Nesse caso, o meu A1 é 10 elevado a menos 3 e o meu Q é 10.
E aí, pela própria forma, vai ficar elevado a 7. Bom, eu vou ter aqui agora a multiplicação de bases iguais. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, vou ter que meu A8 é 10 elevado a menos 3 mais 7. Ele é, na verdade, 10 elevado a 4. Bom, agora, como ele quer o produto, eu vou fazer a raiz quadrada, vou usar a fórmula. Essa raiz quadrada do A1, que é 10 a menos 3, multiplicando o A8, que é 10 a quarta. Esse resultado é elevado a n. Como eu quero P de 8 termos, então ele estaria elevado a 8. Ou seja, resolvendo isso daqui, dentro da raiz e dentro do parênteses, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Lembrando que tudo isso ainda está elevado a 8. Raiz quadrada. Aí ficou 10 elevado a menos 3 mais 4 é 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 elevado a 8, ficou então só 10 elevado a 8. Bom, posso simplificar a raiz quadrada com 8. Né? Vai ficar 10 a quarta. Se você não consegue fazer direto, coloca assim 10 elevado a 8 sobre 2. Transforma para expoente fracionário. Aí você vai enxergar que na verdade é 10 elevado a 4. Esse é o gabarito da questão. Né? Ele se encontra na letra B. Uma questão relativamente simples, onde o principal objetivo era mesmo mostrar como utilizar a fórmula do produto dos termos de uma PG finita. Bom, gente, em algum momento aqui eu poderia dizer que também poderia ser negativa a multiplicação. Mas para a multiplicação ser negativa, eu teria que ter termos negativos na PG. E aqui eu não tenho. Então, por essa razão, é que consideramos como resposta a parte positiva mesmo. Para fecharmos a aula, vamos fazer aqui a resolução de um exercício que caiu no concurso Liquigás 2018. A sequência AN, onde n pertence aos números naturais, é uma progressão geométrica de termos positivos cuja razão é 1 sobre 64. Considera um Bn, n também pertencente aos naturais, a sequência definida. E aí pôs uma formulazinha que relaciona o Bn com o An. Ele fala que é o log na base 2 desse An elevado ao cubo. Ele quer saber se esse Bn é uma progressão aritmética ou geométrica. E quer saber também a razão. Bom, gente, eu poderia tentar resolver isso daqui trabalhando esse An como um termo genérico, como sendo A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Só que ia ficar muito trabalhoso. A verdade é que ele é uma progressão geométrica, independente de quais sejam seus termos, a razão é 1 sobre 64. E independente de quais forem seus termos, eu consigo concluir o que acontece com o Bn. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu optei por fazer realmente criando a minha PG de razão 1 sobre 64, ou seja, criando a minha PGA, né, de termos A. Então, como é que eu fiz isso? Bom, primeiro, eu precisava saber, ou escrever que a razão é 1 sobre 64. E para não ter que trabalhar com números muito grandes, eu optei por trabalhar na base 2, onde o 64, na verdade, é o 2 elevado a 6. Jogo para o numerador e eu trabalho com essa razão como sendo 2 elevado a menos 6. Chama a atenção que 2 elevado a menos 6 é o mesmo que 1 sobre 64. Não alterei nada, só escrevi de uma maneira que eu achei mais interessante. O que significa isso, gente? Que o meu A1 é 2... que o meu A1 eu posso escolher. Aí eu acabei escolhendo 2 elevado a 6, porque eu achei que ia ficar mais fácil para simplificar. Se o meu A1 é 2 elevado a 6, meu A2 é ele vezes a razão. E aí 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 6 fica 2 elevado a 6 menos 6, que é 2 elevado a 0. Meu A2 vira 1. Então já tenho meu A1, já tenho o A2. Qual é a minha ideia de resolução? Eu vou fazer alguns valores de A e depois vou jogar aqui e achar alguns valores de B. Tendo os valores de B, eu tiro as minhas conclusões. Vou fazer 4 valores para não ter dúvida, tá? Vou fazer o terceiro. O que é o terceiro? É o segundo, que é 1, vezes a razão, que é 2 elevado a menos 6, que vai dar o próprio 2 elevado a menos 6. E vou fazer um A4 aqui também, que seria esse 2 elevado a menos 6 vezes a razão 2 elevado a menos 6. Ficou 2 elevado a menos 6 menos 6, ficou 2 elevado a menos 12. Então, olha só, já tem a minha sequência A. 2 elevado a 6, 1, 2 elevado a menos 6 e 2 elevado a menos 12.
Gente, em nenhum momento o exercício me fala que são esses aqui. Mas como eu não preciso saber exatamente quais são, só preciso saber se é PA, PG, na hora que eu fizer o B, quaisquer que eu escolhesse daria certo. Então eu escolhi esses e vai funcionar. Bom, agora eu tenho que trabalhar com o BM. Ele fala que o BM é o log na base 2 do AN elevado ao cubo. Para facilitar, eu já vou usar aquela propriedade que eu pego esse expoente e trago multiplicando. Então vai ficar 3 vezes o log do AN na base 2. E aí eu vou substituindo. Quando eu substituir o A1, eu encontro o B1. Quando eu substituir o A2, eu encontro o B2 e assim sucessivamente. Então, meu B1 vai ser 3 vezes o logaritmo de 2 do AN, que é o meu A1. E o meu A1 é 2 elevado a 6. Mesma história. Se eu tenho uma potência aqui, eu posso trazer multiplicando. E como eu já tinha o 3, eu já trago 6 vezes 3, por regra de logaritmo. Se você não se lembra, volta na aula sobre logaritmo e dá uma olhadinha lá. Aqui vai ficar 6 vezes 3, que é 18, vezes log de 2 na base 2. Acontece com o logaritmo de um número, onde ele mesmo é a base, sempre dá 1. Por quê, gente? O que é logaritmo? Encontrar um valor que se eu elevasse, voltava nesse. 2 elevado a quanto vai dar 2? A 1. Então, na verdade, como eu falei, vira quase que uma regra. Quando eu tiro o logaritmo de um número e a base é ele mesmo, vira 1. Então, é 18 vezes 1, que é igual a 18. Então, já sei que o meu B1, caso A1 fosse 2 elevado a menos 6, é 2 elevado a 6, como eu mesmo quis, seria 18. Fazer a mesma coisa para os outros. O que é o B2? É 3 vezes o log. E aí o outro é 1. Log de 1 na base 2. Acontece que logaritmo de 1 sempre é 0. Porque que número que eu vou elevar o 2 para dar 1? 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. Então, na verdade, meu B2 deu 0. B3 seria 3 vezes logaritmo na base 2 do meu A3, que é 2 elevado a menos 6. Vou usar aquela estratégia, né? Vou trazer o menos 6 aqui multiplicando o 3, regra de logaritmo, vai ficar menos 18. E logaritmo de 2 na base 2, já expliquei, vai dar 1. Então, menos 18 vezes 1, que é igual a menos 18. Com esses aqui já dava para concluir, mas eu preferi fazer com mais um, né, para ter certeza. Então, meu B4 seria 3 vezes logaritmo. E aí, meu A4 é 2 a menos 12 na base 2. Vou trazer o menos 12 multiplicando o 3. Vai dar menos 36 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 dá 1. Então, menos 36 vezes 1 dá menos 36. No espaço também pequeno, então vou concluir aqui em cima, tá? Em questão de concurso, quando eu faço, por exemplo, eu rabisco a prova inteira, né? Eu saio procurando espaço aí para fazer. Então, olha só, o que eu descobri do meu B? Que o primeiro termo, que é o B1, para esses que eu tinha adotado para o A, que eu posso fazer isso, deu 18. O outro deu 0, que é o B2. O B3 deu menos 18. E o B4 deu menos 36. Bom, se eu tiver dúvida, eu vou testar. Primeiro, já sei que não é um APG. Porque lembra que um APG não pode ter valor nulo. O 0 é proibido no APG. Então, ela é PA. Agora, para saber exatamente a razão, basta subtrair qualquer valor menos o anterior. Então, a razão dela é 0 menos 18. A razão dela é menos 18. Professor, não é Q? Não. Q é a razão da PG. Quando é PA, a gente usa o R. Lembra da formulazinha? Isso está no vídeo anterior. E aí, se eu ficasse em dúvida, eu podia testar outros. Mas olha só, razão menos 18. Porque se eu pegar o primeiro, que é 18, e somando a razão, 18 menos 18 dá 0, 0 menos 18 dá menos 18, menos 18 menos 18 dá menos 36, por isso que eu fiz esse quarto valor, né, para não ter dúvida. O fato é, isso é uma PA, cuja razão é menos 18. A resposta está na letra A, é uma progressão aritmética de razão menos 18. Com isso, fechamos o conteúdo aí dessa aula, né? Na primeira parte dela falamos sobre progressões, né? Na verdade sobre sequências, progressões aritméticas, e agora falamos sobre progressões geométricas. Isso conclui também todo o edital previsto para a prova de matemática, né? Edital do concurso do Banco do Brasil 2021. Espero realmente ter ajudado vocês, né? Como eu já tinha dito, espero que depois que esse concurso passar, né? Sendo aprovado ou não,
Que vocês continuem seguindo o canal, vou continuar trazendo conteúdos, né, interessantes de matemática. Espero contar com vocês. Nós ainda teremos a correção dos exercícios que são propostos na apostila. Então é interessante que vocês tentem fazer, porque no próximo vídeo teremos a correção comentada de todos eles. Um grande abraço.